Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História. Vamos começar a nossa saga das Constituições do Brasil, um total de 7 constituições. A primeira Constituição é de 1824, na época que o Brasil era império. Nós vamos ter o governo de Dom Pedro I, o período regencial, e o governo de Dom Pedro II. Só para determinar que Constituição nada mais é do que a Carta Magna, as leis máximas de um país, que serve para regular o comportamento da nação. Essa é a importância da Constituição, que deve ser seguida sem nenhum superfúgio. A Constituição do país, o principal conjunto de leis. Agora olha só, Constituição de 1824. A Constituição de 1824, ela ficou pronta no dia 25 de março de 1824. O governo de Dom Pedro I é o período do primeiro reinado. O primeiro reinado vai de 1822 até 1831. E o período do Império, que é a época do Brasil, nesse contexto das constituições, vai até 1822, vai de 1822 até 1889. É o tempo que vai durar essa Constituição. Olha só, Constituição outorgada quer dizer o seguinte: ela foi imposta à nação. Dom Pedro dissolveu a Constituinte de 1823. Por quê? Essa Constituinte de 1823 limitava o poder do imperador. Ele teria apenas um poder simbólico. O poder estaria concentrado no legislativo, os deputados e os senadores, inclusive o comando militar. Dom Pedro ficou indignado, cercou o prédio, invadiu o prédio, prendeu muitos deputados, muitos senadores, muitos foram inclusive exilados, inclusive o José Bonifácio, que era seu braço direito, que era o encarregado do anteprojeto constitucional. E nesse momento Dom Pedro ele vai fazer a Constituição. Ela foi então, na verdade, outorgada. Quer dizer, ela foi imposta à nação. Dissolveu a Constituinte porque limitava o poder dele. Ele pegou uma parte das leis francesas, uma parte das leis inglesas, juntou 10 juristas, eles apresentavam as propostas e ele dava o seu parecer aprovando ou não. E finalmente ficou pronta. Como é que era então essa Constituição? O que é que ela determinava então? Olha só. Primeiro, governo monárquico e hereditário. Então, passando de pai para filho, uma monarquia, teremos um rei. Cargo vitalício. Tá? Catolicismo, religião oficial. Poder do Estado sobre a Igreja Católica. Tem duas situações aí. É o padroado e o beneplácito. Padroado é o seguinte: os padres recebiam um pagamento mensal do governo. E o beneplácito, o Dom Pedro poderia nomear para cargos eclesiásticos os padres que ele escolhesse. Então, na verdade, ele tira a autoridade, inclusive, do Papa. Isso mais à frente dará problemas. Tá? Outra situação, voto censitário. Afastar a população do processo eleitoral. Nós vamos ter então vamos verificar então que os indivíduos deverão provar renda anual. Renda anual. Provar renda. Não é pagar, é provar. Que tem uma renda anual. Para votar, 100 mil réis. Para ser candidato a deputado, 400 mil réis. E para ser candidato a senador, 800 mil réis. O deputado, mandato de 4 anos, o senador vitalício. Quem teria essa condição? 1% da população. Eram os membros do Partido Brasileiro, os grandes fazendeiros e os comerciantes do Partido Português. E alguns funcionários públicos. Essa era a grande realidade. Apenas 1% da população participava do processo eleitoral, de acordo com essa Constituição. Divisão dos poderes. Executivo, do imperador e seus ministros. Legislativos, deputados, senadores vão elaborar as leis. O executivo administra o Estado e faz com que se executem as leis.
E o judiciário, tribunais e juízes, que obviamente vão julgar aqueles que não cumprem as leis ou qualquer dificuldade jurídica. Só que tem um porém. O legislativo, o judiciário, estavam à mercê de um quarto poder. Todos os países da época, a grande maioria, tinham apenas três poderes, a teoria do filósofo iluminista Montesquieu: executivo, legislativo e judiciário, dividindo o poder do rei. Mas nós não, nós temos executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador, o quarto poder, ele podia intervir em todos os poderes. Por exemplo, escolhendo juízes, cassando mandatos de deputados e senadores, e simplesmente o Dom Pedro I, ele criou uma constituição que lhe dava todos os poderes. Até a questão religiosa ele tinha interferência. Caríssimos, esse aqui é um resumão do Marcão, pedindo a sua inscrição no canal, pedindo o seu like, para incentivar esse que vos fala. Vimos então a primeira Constituição. Nós temos uma saga aí de mais 6 constituições. É importante você saber a história das nossas leis, que devem ser seguidas de uma forma ordeira, de uma forma pacífica, de uma forma contundente. São as leis que regulam o comportamento social. Forte abraço do Marcão, inscrição no canal, é o meu resumão, hein? Vamos lá, preciso da participação de vocês. Fui!